Mais um prejuízo ocorrendo com a Magazine Luiza, até aqui nada de novo. Só que agora, pós-eleições e devido às preferências políticas partidárias por parte da dona da Magazine Luiza, a senhora Trajano, então agora tá todo mundo comentando embaixo do prejuízo, dizendo assim, ó, faz o L, tá todo mundo dizendo isso. Então, realmente, a ideia e a aposta dela é que com o atual governo consiga ter uma melhoria de caixa do jeito que não estava conseguindo ter. E agora eu vou explicar um pouquinho do porquê algumas empresas gostam de um modelo econômico do qual seja intervencionista na economia e não seja necessariamente não tenha tanta afinidade necessariamente com o capitalista. Aqui eu vou falar um pouco sobre o aspecto empresarial junto ao Estado. Verdade seja dita, por que você não vê um lobby de grandes empresários se juntando por uma causa, por um país melhor, por melhoria na burocracia, por melhoria na facilidade de empreendimento, de empreender e facilitação tributária, algum aspecto assim? Por quê? Exatamente porque eles já conseguiram perdurar sob todas essas dificuldades, eles conseguiram crescer sob todas essas dificuldades. Logo, eles olham para trás e pensam, não, deixa essa dificuldade aqui, porque eu quero garantir que tenha dificuldade para quem vem entrar no meu mercado, vem fazer concorrência na pessoa, dificulta para eles, mantém essa dificuldade aí, eu já passei essa etapa, tá bom, deixa assim, deixa a dificuldade aqui. Eles não têm o interesse de melhoria efetiva no país nesse aspecto, porque eles querem que melhore economicamente, que o capital troque de mão em alguns aspectos, no sentido de velocidade, etc., mas eles querem ser o detentor final. Por quê? Se eles quisessem realmente, eles poderiam haver mudanças mais bruscas nesse sentido. Se os maiores empresários sentassem numa mesa, junto ao governo, eles poderiam ter uma melhora. Mas a melhora não é do interesse deles, porque a burocracia mantém uma base monopolista no sentido, ainda que talvez não tenha um monopólio no setor, mas mantém que a concorrência não seja tão estimulada, ok? E essa concorrência, em alguns aspectos, no mercado de livre oferta e demanda, ele também pode se ocorrer não só por uma empresa entrar no mercado, mas por uma união de pequenos grandes comerciantes que acabam por tomar parte de uma fatia importante de mercado. Isso não é interessante para eles, então eles não têm esse interesse e eles gostam de uma burocracia estatal, porque eles têm dinheiro. Logo, essa burocracia não gera uma afetação de caixa, não gera um grande problema operacional para eles. E é por isso que grandes empresários, inclusive a Luiza Trajano, tem um viés político de esquerda e que defende um governo, digamos assim, um Estado forte, intervencionista, que deve fazer alguma ajudazinha ali. Não acredito nessa gente ser tão boazinha assim. Então, nesse sentido, a gente pode entender o quê? A afinidade junto ao Estado que mantém a base burocrática e traga uma melhoria para os amigos do rei, é por isso que esses empresários se juntam junto no aspecto, junto ao Estado. O Estado eu não quero nem colocar direita e esquerda aqui, eu estou dizendo o Estado, ok? Muitas empresas se nutrem da burocracia estatal. Não é de interesse do grande empresariado que as classes mais baixas sociais tenham acesso a uma capacidade de ascensão social através do empreendedorismo, tornando-se possível a concorrência deles. Pois há um medo de que a junção destes acabe por se tornar uma fatia relevante de perda de mercado por parte deles. Vou citar um exemplo aqui. A Ambev sentiu um pouco o baque da crescente cervejaria artesanal, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O pessoal começou naquela vibe, vou fazer cerveja em casa, vou fabricar. Pequenas cervejarias abriram em todos os lugares, em diversos lugares. Só que quando você soma a nível Brasil, esse monte de pequenas cervejarias e essa vibe de cervejaria artesanal acabou por gerar sim uma afetação e incerteza quanto ao operacional da Ambev. Só que ela, claro, esperta e capitalizada, comprou algumas dessas cervejarias artesanais e colocou embaixo do seu portfólio. Como ela já tem uma grande capilaridade de entrega em todo o Brasil, ela conseguiu ainda assim manter boa parte do seu market share. Ocorre que, claro, resultou, um dado momento, um certo medo e receio, porque grande parte do consumo foi colocado essas cervejas mais estilo gourmet. E esse é um bom exemplo que a gente tem de que pequenos atos de consumo e, digamos assim, novidades culturais acabam por se tornar vários pequenos empresários juntando-se uma grande fatia. Outro exemplo que a gente tem é quando houve o crescimento dos bancos digitais. Ainda que eles não consigam se nutrir financeiramente, conseguir ter um grande, digamos assim, poder econômico, vários bancos digitais abriram. E isso trouxe uma dificuldade, uma certa turbulência para os tradicionais que estavam habituados já com suas altas taxas, burocracia, ineficiência, acesso digital ruim. Eles tiveram que agilizar todo o seu procedimento, layout e parte digital, e ainda, claro, que compraram alguns pequenos bancos e já partes já que já estavam, digamos assim, com uma certa fatia de mercado.
Mas vários pequenos bancos digitais acabam por gerar, sim, uma afetação e perda de mercado por parte dos bancos tradicionais. Esse é um exemplo que a gente tem também. Assim como também aposto que as maquininhas de cartão também não tinham tanta vontade ou um prazer na novidade chamada Pix. Se eles podiam ganhar facilmente sempre no débito e no crédito, aí do nada entrou o Pix em ação, com certeza houve uma afetação também sobre eles. Então esse é um exemplo, outro exemplo. Agora eu te pergunto quanto a Magazine Luiza, voltando ao exemplo dela, uma empresa que fatura bilhões, agora no último trimestre vendeu 14 bilhões de reais, consegue ter um prejuízo de 160 milhões. Entenda uma coisa, ela não tem lucro. Contabilmente falando, ela tem 1% negativo, sempre sobre sua venda. Ou seja, ela hoje não tem margem de lucro na venda dos seus produtos. Aí eu te pergunto, por que ela vendeu 14 bilhões? Isso é só para uma ampliação de market share, esse tempo já passou. A Amazon está aí, Mercado Livre está aí, Shein está aí, todas as outras chinesas, enfim. Hoje, ela não pode se preocupar só com a perda de fatia de mercado, ela tem que se preocupar com uma estruturação lucrável. Pensar em ganhar sempre da concorrência em prol de barganha de preço não é uma estratégia duradoura. Ricardo Eletro que eu diga. Compare essa estratégia de barateamento de preço com a estratégia da Apple em eficiência, qualificação e um resultado, um preço um pouco melhor, com um dispêndio financeiro maior também por parte do cliente.